Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tão temido imposto de renda. Como funciona o imposto de renda sobre opções? É o tema do nosso vídeo de hoje. Então eu trouxe aqui separado em alguns tópicos para ficar mais claro e eu tentar exemplificar aqui de uma maneira que você possa entender. Então nós vamos abordar nesse vídeo como funciona a operação com call, para a operação com put. Trouxe aqui também algumas coisas que eu considero importante na hora de fazer o pagamento do imposto devido sobre as operações com opções. Como funciona? Para swing trade, que são as operações que começam em um dia e acabam ali no próximo mês, operações para mais de um dia, nesse caso é pago 15% sobre o lucro das operações fechadas até o último dia do mês. No caso do day trade, a única coisa que muda é que a gente tem que pagar 20% sobre o lucro. E o que é considerado uma operação encerrada quando a gente fala de opções? Como vocês podem ver em diversos vídeos aqui no canal, onde eu mostro as operações, inclusive eu vou deixar aqui um vídeo onde eu respondo várias perguntas que vocês fazem aqui nos comentários dos vídeos, beleza? Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima. Quer operar opções igual eu vou deixar mais informações no primeiro comentário fixado desse vídeo. É uma trilha de estudos para você começar a operar opções. Dá uma olhada lá. Então existem na verdade três maneiras que a gente pode dizer que uma operação ela é considerada encerrada. A primeira é, zerou a posição antes do vencimento. Então se você fez uma venda de call hoje e você recompra ela amanhã, recompra ela daqui 2, 3 dias, isso quer dizer que você zerou a sua posição. Você tinha uma posição vendida e encerrou ela. Essa é uma das maneiras de se encerrar uma operação de opção. A outra maneira de a gente encerrar é que no vencimento aquela opção ela deixa de valer alguma coisa, ela vira pó. Então é uma maneira também da gente encerrar. Você abre uma posição vendida hoje ou posição comprada para uma opção que vence daqui a um mês, no dia do vencimento dela, se ela não der exercício, ela vai virar pó e vai deixar de existir. Então essa é a segunda maneira que uma opção ela encerra. E a terceira maneira aqui que a gente considera que uma operação ela é encerrada é quando vai para exercício. Seja uma venda de call ou seja uma venda de put. Quando aquilo dá exercício, quer dizer que também acabou ali uma operação. Então nesses três casos você vai ter que apurar os lucros, se houver os lucros, pagar os devidos impostos. E como é que é feito isso? Primeiro vamos falar das calls. Para a operação do tipo call, nós vamos ter esses cenários. Encerrou a operação antes do vencimento ou virou pó, nesse caso a sua operação acabou com lucro ou acabou com prejuízo? Pessoal, mas antes da gente continuar, eu quero que você deixe aqui nos comentários se você já pagou o DARF e se você paga DARF regularmente das suas operações, ou se você ainda não sabia que é obrigatório pagar a DARF nas operações com opções. Deixa seu comentário aqui, eu gostaria de saber qual é o seu conhecimento sobre esse assunto. E se esse vídeo te deixou com alguma dúvida, com alguma pulga atrás da orelha, não deixa de comentar aqui também, assim eu posso te ajudar, beleza? No caso de prejuízo, você anota esse prejuízo, porque isso aqui também é importante. Se você tiver prejuízo em uma operação com opção, você pode depois abater esse prejuízo em lucros futuros. Isso aqui é uma ótima estratégia para você pagar menos imposto e ainda estar dentro da lei. Porque na lei diz que a gente pode abater o prejuízo em lucros futuros, desde que seja equivalente. Ou seja, eu abato day trade com day trade, swing trade com swing trade. Eu não posso abater um prejuízo no day trade numa operação de lucro com swing trade, somente com operações do mesmo tipo. Isso é muito importante e a gente vai voltar nesse ponto daqui a pouquinho. E quando eu tenho um lucro na operação, você anota esse lucro também. E pessoal, aqui eu vou deixar muito claro para você não confundir e não se perder. O lucro, ele não é no momento que você faz o lançamento de uma venda de call ou de uma venda de put.
o lucro é considerado quando a operação acaba, é só no fechamento da operação. Então se você fez uma operação hoje e ganhou R$1.000, você só fez a abertura da operação. Ela só vai ser considerada encerrada quando você zerar aquela posição, quando aquela posição for para exercício ou virar pó. Antes disso, você aguarda esses R$1.000 aí e espera até acabar aquela operação. Então no caso aqui de lucro, você anota o lucro de todas as operações fechadas naquele mês. Foi para exercício, ou seja, aquela sua venda de call, ela deu exercício, então você vai ter que fazer o seguinte, presta atenção aqui, você vai somar o valor recebido de prêmio quando você abriu a operação ao saldo das suas ações em carteira, porque se você foi exercido numa venda de call, você vai vender as ações que você possuía, certo? Então se você possuía lá R$1.000 em ações e ganhou R$100 de prêmio, você tem R$1.100. Desse R$1.100 você vai ver qual que é o valor do lucro. Então vamos supor que desses R$1.100 você tenha R$200 de lucro, você vai pagar 15% em cima dos R$200 e não do valor total, é sempre em cima do lucro. E se nesse caso aqui essa somatória der prejuízo, mesmo no exercício, você vai fazer o mesmo que você fez no passo anterior. Você vai anotar esses prejuízos, vai deixar guardado numa planilha, num caderninho, para você poder abater em lucros futuros, beleza? E aqui eu já deixei uma observação muito importante. Venda de ações através das opções não tem isenção de 20.000. Quando a gente faz uma venda a mercado de ações que a gente tem em carteira, a gente tem uma isenção de imposto de renda se a gente fizer uma venda de até R$20.000 dentro daquele mês. Para as opções isso não existe. Toda venda de ação através do exercício de opção, ela é sim passível de imposto de renda. Então você tem que ficar com isso claro na sua cabeça. Não existe essa isenção quando a gente fala de operar opções. Para as operações com put é muito semelhante. Então a gente tem de novo os três cenários, né? Encerrou a operação antes do vencimento ou virou pó, fazer o mesmo que as operações call. A gente anota o lucro se for lucro, a gente anota o prejuízo se for prejuízo. Da mesma maneira que você fez com a call para esses dois cenários de cerrou antecipado ou virou pó, você vai fazer com as opções do tipo put. A única coisa que vai diferenciar agora é o momento do exercício. Quando você exerce uma call, você está vendendo as ações, certo? Quando você é exercido na put, você vai comprar ações. Aí entra uma diferenciação entre o imposto de renda das opções do tipo call e o imposto de renda das opções do tipo put. Foi exercido? Subtrai o prêmio recebido na venda e esse vai ser o preço médio da sua ação. Nesse caso, não existe pagamento de imposto de renda, pessoal. Você não vai ter que gerar uma DARF e pagar imposto quando você é exercido numa venda de put. Somente se você vender a ação, beleza? Nesse caso aqui, você vai, por exemplo, se o strike da sua put vendida era R$30 e você recebeu R$1 para cada opção vendida, você vai subtrair os R$30 menos 1. R$29 é o seu preço médio de compra daquela ação. Então você vai anotar que o seu preço médio é R$29 e somente quando você vender essa ação, seja no mercado à vista ou seja através de uma venda de call, é que você deverá apurar o devido imposto de renda e pagar. Nesse caso aqui, de exercício de put, você não tem a necessidade de pagar o imposto de renda. Beleza? Ele entra apenas no cálculo do seu preço médio. Mas antes da gente continuar, eu vejo aqui que muitas pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal. Então eu quero que você se inscreva agora. Tem um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever no canal. Olha só como dá um trabalhão fazer um vídeo desse. E eu não tô cobrando nada por isso. Apenas que você se inscreva e aproveita e já deixa seu like. Mas aproveita ainda mais e ativa o sininho para você receber a notificação de novos vídeos. E agora
eu deixei o mais importante para o final. Eu trouxe aqui algumas observações que eu considero importante no imposto de renda sobre as opções. Primeiro, prejuízo de venda de ações podem ser abatidas dos lucros das opções, desde que respeite a regra de swing trade abate no swing trade, day trade abate no day trade. Ou seja, se você tiver uma posição de ações onde você está com prejuízo, você pode vender as ações, pode ser no mercado à vista mesmo, tá? Você pode vender as ações, anotar o prejuízo daquelas ações e depois você pode recomprá-las novamente no mercado. Assim você encerrou uma posição e abriu uma nova. Aquele prejuízo ali de quando você encerrou a posição, você pode depois abater em lucros futuros em operações de opções. Mas sempre lembrando, day trade com day trade, swing trade com swing trade. Mas antes de continuar, eu gostaria que você deixasse um comentário aqui embaixo falando se você gosta desse tipo de vídeo aqui, onde eu mostro um fluxo ali passo a passo e vou comunicando vocês por partes como funciona alguma coisa. Normalmente eu trago um PowerPoint aqui, vou mostrando as apresentações em slide. E aí, dessa maneira que eu tô fazendo aqui, você acha que ficou melhor? Você prefere o PowerPoint? Eu gostaria que você deixasse a sua opinião aqui. E aproveita, no momento que você estiver digitando a sua opinião, já deixa um like no vídeo, já compartilha esse vídeo com seus amigos, com pessoas que você acha que é interessante receber esse tipo de conteúdo. Dá uma força pro canal aí. Então, o outro ponto que eu gostaria de frisar, você não vai pagar DARF de operação por operação. Por exemplo, você fez a venda de uma call e a venda de uma put. Quando essa operação acabar, você não precisa fazer uma DARF pela venda da call e outra DARF pela venda da put. Você soma todas as operações feitas naquele mês, ok? Operações encerradas naquele mês e você tem até o último dia útil do próximo mês para pagar a DARF. Então não é operação por operação, mas sim operações fechadas em determinado mês. Eu até deixei um exemplo aqui. Em janeiro você abriu 10 operações, independente se foram vendas de put, vendas de call, compra de put, compra de call, se foi para exercício, se não for para exercício. Mas naquele mês de janeiro você fechou 5 das 10 operações. Então você soma o lucro prejuízo das operações e vamos supor que dê um lucro bruto de 100 reais. Como é uma operação aqui swing trade, a gente está falando do mês todo, você tem um imposto devido de 15 reais. Então esse imposto de 15 reais das operações fechadas em janeiro, você tem até o último dia útil de fevereiro para gerar a DARF e pagar. E aqui vai o meu último e um dos mais importantes avisos. É você que precisa preencher a DARF e recolher por conta própria. Por conta própria, não vai chegar um boleto do governo na sua casa dizendo que você tem um imposto devido. Isso aqui você precisa pagar e gerar por conta própria. Se você pesquisar no Google aí como gerar DARF, você já vai ter diversos tutoriais. É muito simples. E no seu internet banking mesmo você consegue fazer o pagamento da DARF. Olha, o conteúdo desse vídeo deu muito trabalho para ser feito, mas deu muito trabalho mesmo. Eu acho que vale a sua inscrição no canal por esse vídeo. E se você quiser ver mais vídeos desse tipo, deixa no comentário, mas eu preciso que você se inscreva. Tem um botãozinho aqui, é tão fácil se inscrever, é um clique que você já se inscreve, você já vai receber os próximos vídeos. Falando em opções, falando em prêmio de opções, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, onde você consegue ver e entender a teoria da formação do preço das opções. É muito importante para determinar se você vai ter um lucro ou um prejuízo, saber como é formado o preço da opção. Então vai lá, confere esse vídeo aqui.